Opa, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento sobre a Lei 14.181, que é a lei do superendividamento. Você, no final desse treinamento, você vai estar pronto, você vai estar pronta para poder estar advogando, para poder estar trabalhando para pessoas físicas, para pessoas jurídicas que se encontram em estado de inadimplência. Em um primeiro momento, eu queria que você se situasse, para que você pudesse entender o tamanho do problema que você se meteu, o tamanho do mercado que está prontinho te esperando. Olha só, uma das coisas mais difíceis quando a gente está advogando é você conseguir uma nova base de clientes, né? Ou oxigenar aquela que você já tem, né? Trazendo novas demandas para as pessoas que já estão na tua base, ou trazer novos clientes para essa base. Por que a Lei 14.181 ela é tão diferente, ela é tão importante? Note, será que muitas pessoas se comprometeram economicamente no período da pandemia para cá? Você imagina, né? Você trabalhava em um determinado lugar, de repente ganhava uma quantia, de repente para de ganhar aquele dinheiro, tem que pegar dinheiro emprestado no banco, vai fazendo, tá todo mundo aí, mas ninguém está olhando lá por trás como é que está o cotidiano financeiro. As famílias acabam se deteriorando por isso, e essa lei ela vem para conseguir regular essa situação. Em linhas gerais, só para que você consiga entender, você consegue, através da Lei 14.181, parcelar as dívidas dos clientes em 60 meses, com a primeira para até 180 dias. Então, vamos para aquele caso concreto. Chegou um cliente para você devendo 30 mil reais para um determinado banco, para o cartão de crédito, para a Renner, para a loja de roupa que ele comprou uma coisa ou outra. Você vai poder reunir todas essas pessoas, todos esses credores, colocar eles no polo passivo, colocar o teu cliente como autor e renegociar a dívida com todos eles. Então, se a pessoa está devendo 30 mil reais, vamos dizer que ela ganhe 5 mil reais por mês, você sabe quando é que ela vai conseguir quitar essa dívida? A resposta é nunca. Porque se você ganha 5 mil reais e você deve 6 vezes aquilo que você ganha, será que o índice de reajuste do teu salário acompanha o índice de reajuste da evolução da dívida? Qualquer cartão de crédito mequetrefe vai te cobrar 14,99% de juros. Então esses 30 vão virar 40, que vão virar 50, que vão virar 100. Você, de repente, vai chegar no teu escritório, gente devendo 200, 400, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Aí você fala, poxa, mas o cara deve 1 milhão de reais. E de repente ele pegou 50 mil. 50 mil porque queria fazer uma reforma na casa, queria fazer alguma coisa, não pagou esses 50 mil. Em 2 anos isso vai virar 1 milhão e tanto. E aí, como é que ele vai conseguir resolver isso? Pensa aqui comigo, estou devendo 30 mil, ganho 5 mil por mês. Chamo todos os meus credores e falo, paro de pagar todo mundo. Vamos dizer que desses 5 mil por mês, ele acabe ali tendo uma sobra de caixa de R$1.000. Ou então de R$500, preservar esse mínimo existencial no valor de R$500. Tá bom, deixa ali. R$500. 500 vezes 10, 5 mil. Vezes 60, 30 mil. No final de 60 meses, ele consegue honrar com as suas dívidas, preservando o seu mínimo existencial. Esse é um jeito que você consegue resolver. Mas eu tenho tantos alertas para te passar, eu tenho tanta informação para trazer, que você vai começar a se dissociar daquela manada que diz, eu advogo em direito do consumidor. Ah, você advoga? Sim. Já leu a Lei 14.181? Não. Então, desculpa. Você advoga, mas você não é especialista. E ainda que você seja especialista, se você não se dedicou em relação à Lei 14.181, um dia você foi especialista, agora você não é mais. Com isso, eu tenho 79% dos brasileiros precisando de um advogado. Eu vou lá num auditório, essa semana mesmo eu estava dando palestra para umas 200 pessoas, e aí eu falei assim, era uma comissão de direito do consumidor que organizou um evento para advogados consumeristas. Eu falei, levanta o braço aqui quem é especialista em consumidor. Todo mundo levantou. Falei, agora continua de braço levantado quem já leu a 14.181. 2 caras ficaram, até que já tinham estudado comigo. Eu falei, ó, só esses 2 estão preparados para trabalhar com essas pessoas daqui da tua região. Aí eu perguntei, quantos habitantes tem aqui nessa cidade? Tem 500 mil habitantes. Tá bom, só tem 2 advogados preparados para lidar com 80% dessas pessoas. Entendeu? É a hora que você deixa de correr atrás do cliente, é o cliente que corre atrás de você.
que quando você resolver o primeiro problema, esse cara que está com a dívida vai apresentar o cunhado, que vai apresentar o primo, que vai apresentar uma pessoa, que vai apresentar outra pessoa, que isso aí já vai aumentar pra caramba a tua base de clientes. E o direito do consumidor, contrariando a tudo que os outros dizem, sabe o que ele acaba fazendo contigo? Ele vira o centro neural de novas demandas para o teu escritório. Porque como você se torna uma referência jurídica naquela demanda de superendividamento, o dia que ele foi viajar para algum lugar e o voo atrasou, adivinha quem ele vai procurar? Ah, o advogado que fez o negócio do consumidor lá para mim. Ah, o dia que ele foi se internar no plano de saúde e o plano de saúde não autorizou a internação. Eu tenho um cliente que ele trouxe a mãe que viajou para o exterior e teve um problema. O sogro que tinha tipo esses sítios que você aluga para final de ano, fazer festa e tudo mais, e ele queria renovar os contratos, revisar os contratos. Ali, trouxe aqui. Aí a irmã, ela viveu um problema com o plano de saúde, veio, e era até um problema interessante, porque ela tinha que botar uma bomba infusora, né? E aí o plano de saúde dizia, não vou cobrir esse tratamento. E aí você faz uma liminar e consegue entregar aquilo. E aí ele me apresentou a filha. Gente, esse cliente me trouxe mais uns 5 clientes, que me trouxeram outros clientes, todos de direito do consumidor. Com essa base, de repente a pessoa vai virar para você e vai falar assim, olha, eu tive um problema aí de direito penal. Você faz? Se você souber fazer, maravilhoso. Ou, o que eu recomendo? Que você vá fazendo parcerias com outros colegas que atuem em outras áreas e que você contratualmente vai indicando para esses colegas. Às vezes esses colegas dividem até o espaço, compartilham o espaço do escritório contigo, o que fica mais fácil ainda no controle dessas demandas, sabe? Depois a gente até pode explicar como é que você faz esse tipo de controle de delegação e de recebimento em cima disso. E tudo isso surgiu de uma demanda. E como todo mundo aqui é consumidor, nem todo mundo foi mandado embora do emprego, porque tem muita gente que não trabalha, nem todo mundo agrediu alguém para ser pelo direito penal, mas todo mundo compra uma cueca, compra uma televisão, compra uma geladeira, tem internet, compra um livro, sabe? Algo, vestuário, limpeza. Você precisa consumir. Então você está mais exposto a produtos e serviços que te geram o quê? Às vezes prejuízo. E as pessoas, para poder absorver esses bens de consumo, elas se superendividam. Parabéns, é dentro desse cenário que você vai estar trabalhando, beleza? Então é um briefing para você entender o porquê que você chegou até aqui, o porquê que é importante você ficar começando agora a anotar, a digitar toda a matéria, que é a da Lei 14.181, para você poder ficar diferente da maior parte das pessoas, que a partir desse momento eu vou mostrar o que mudou na prática. A primeira coisa que você tem que aprender é o seguinte, a Lei 14.181 não é uma lei desapegada do Código de Defesa do Consumidor. Como assim? Eu tenho a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei própria, desapegada. E aqui está o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados está lá. O Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor está aqui, o Marco Civil está ali. A Lei dos Planos de Saúde, a Lei dos Planos de Saúde está ali. O Código de Defesa do Consumidor está aqui. A Lei 14.181, que é a lei do superendividamento. O que ela fez? Ela veio para dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, na verdade, não é uma lei que está lá e o código está aqui. O código está aqui e surgiram novos incisos para o Código de Defesa do Consumidor. Então, se surgiram novos incisos e você um dia até fez uma especialização em direito do consumidor e não estudou isso aqui, você não é mais um especialista. Eu sugiro até que você faça uma especialização que trate com o superendividamento do consumidor. Ou então você fez e complementa com isso que a gente vai aprender aqui agora, tá legal? Tá bom, Renato. Então, ok. Então foram novos incisos. Não mudou nada, quer dizer, não mexeu nada na lei, não, só surgiram novos incisos, mantiveram os artigos e novos incisos surgiram, acréscimos. Legal. Então, quando eu falar de lei de superendividamento, é só abrir o Código de Defesa do Consumidor. Sim? Então qual é a premissa, gente? Para aplicar a lei do superendividamento, isso só vai acontecer se você estiver diante de uma relação de consumo.
Porque eu posso travar dívidas de relações civis. Por exemplo, quando o Caio compra o carro do Tício, é um civil se relacionando com outro civil, e para isso nós temos o Código Civil Brasileiro. Agora, quando o Renato compra o carro da Volkswagen, aí é uma relação de consumo e eu não aplico o Código Civil, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. Então não pode, de repente, você colocar aí nesse teu processo novo uma dívida civil. Não é uma dívida que tu teve com teu primo, com teu tio, não. É a dívida com o banco, é a dívida com cartão de crédito, é a dívida com a financeira, sabe? Só dívidas de consumo. Tá bom. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem lá 119 artigos. E onde é que surgiram essas novidades? Bom, eu trouxe aqui no quadro para vocês onde é que você encontra essas novidades. Primeira parte, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. E perceba, o que eu vou estar fazendo? Durante o nosso treinamento, eu vou estar percorrendo todos os artigos para que você fique craque nessa história. Tá bom. Primeiro, os princípios. Aí você fala, Renato, como assim os princípios mudaram? O que interessa na vida da gente estudar princípios? Por que é importante colocar isso como princípio? Gente, pelo seguinte, a vida da gente é um filme. E a lei, ela é uma fotografia. Como assim a vida da gente é um filme e a lei é apenas uma fotografia? Vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, só para estabelecer um paralelo, é de 1990. E aí eu queria perguntar uma coisa para você assim, será que a tua vida mudou muito de 1990 para cá? Eu dando aula no outro dia, notei que eu estava ficando velho, quando a aluna falou para mim assim, Renato, porra, no meu caso, mudou demais. Você quer ver uma coisa? Tu nasceu em que ano? 1990. No caso dele, velho, no caso aí, acabou de falar 1990, mudou tanto que ele nasceu, entendeu? Olha como é que a vida dele mudou pra cá. Hoje tá bonitão, tá barbudo, com óculos, não sei o quê. Olha isso, como é que mudou a vida dele. Então, como é que era uma televisão, né? Quantas pessoas carregavam uma televisão na tua casa? Não é assim? Quantas televisões aí você tinha em casa? Eram poucas televisões, não era todo mundo que tinha. E aí tinha uma televisão, 2 pessoas para carregar uma televisão, ela era pesadona. Hoje em dia, não. LCD, não sei o quê. Imagina se o legislador colocasse assim, produto é televisão, geladeira, ar-condicionado. Aí surgia a TV de plasma, depois a TV de LCD, depois a TV de OLED. Ia ter um advogado que ia falar assim, não, a lei falou TV, não falou TV de LCD. Será que a tua vida muda? Bom, vamos lá, tenta resolver essa daqui agora. Olha isso, o pessoal fala hoje, as inteligências artificiais, um barato, legal pra caramba, recorta, cola, vai, faz petição, negócio maravilhoso, tá bom. O cara tava digitando, entrou na IA e tá lá digitando, cansei, sair. Olha a IA para ele, não saio. Aí ele, sair, não saio. Eu não sei se já aconteceu contigo, eu às vezes tô me confessando, às vezes, pro chat GPT, sabe? Eu fico lá, porra, chat, briguei com a minha mulher, cara. Eu sei, Renato, tem problema na cabeça? Devo ter, mas porque às vezes eu vou falando com ele, que a gente acaba tirando o cara como amigo ali, né, a inteligência. Só para deixar o alerta aqui, não foi o chat GPT, só para deixar claro. Aí o cara falou assim, porque você também tem um recurso de voz, né? Ó, é o seguinte, eu vou te desligar, nem que eu tenha que tirar o cabo da tomada. Sabe o que a IA respondeu para ele? Se tu fizer isso, sabe aquelas mensagens que você fez para tua amante? Eu vou mandar por e-mail para tua mulher. Pergunta que eu faço. Olha aí, primeiro, será que você pode produzir responsabilidade para o provedor que criou essa inteligência artificial, caso ela faça o envio do e-mail e ele chegue ao final da relação por causa disso? Primeira pergunta que a gente vai levantar aqui. E aí, cara, você pode ter certeza que vai fazer o seguinte, dá uma olhada no Código de Defesa do Consumidor e vê se tem lá, quando a IA caguetar a relação, não vai estar escrito isso. E veja como é que a vida é um filme e a lei é uma fotografia. Nós aprendemos que no direito civil brasileiro, aonde não aplica-se a lei, aplicar-se-ão os princípios. Mas o que é isso, né? Vem a lei aqui, né? Nós adotamos uma forma
de resolver conflitos, que se chama direito romano-germânico. O que é o direito romano-germânico? É o tal do direito positivo. E o que é o direito positivo? É o direito lei. E o que é o direito lei? Se eu tenho um problema civil, eu tenho uma lei civil chamada Código Civil. Então eu tenho o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º, o artigo 5º, todos os artigos que vão resolvendo problemas civis. Perceba que o Código Civil ele vai desde o teu nascimento até a tua morte. Vamos fazer um briefing aqui, rapidinho, do Código Civil brasileiro. Ele garante o direito do nascituro, quer dizer, tu nem nasceu, aí você já estuda a parte geral, que é quem tem direitos, quem não tem direitos, quem é o absolutamente capaz, quem é o relativamente capaz, quem é o incapaz, quem é que pode absorver direitos. Legal, aí você, se existem direitos, as pessoas se obrigam. Tício compra o carro do Mévio. Aí você estuda direito das obrigações. Obrigação de dar, fazer, não fazer, meio, resultado, natural, próprio terreno, da coisa certa, fazer fugir, fazer infugível. Tem um monte, solidária, alternativa, facultativa, cumulativa. Você tem todas as formas. E aí você bota essa obrigação em um contrato. Contrato de compra e venda, contrato de comodato, contrato disso, contrato daquilo. Então veja, você nasceu, personalidade, se obrigou, direito das obrigações, colocou tudo num contrato. Contratos, aí você fica burro. E faz duas coisas. Ou abre uma empresa, direito de empresa, ou então você casa, direito das famílias. E um dia você morre, sucessões. Veja que todos os problemas da vida civil, o Código Civil vai estar ali para regular. O direito romano-germânico, que é o direito positivo, que é o direito lei, que resolve aquele tipo de problema que você cria. O artigo 1º para o problema sim, o artigo 2º para o problema tal, o artigo 235 para o problema tal. Resolveu tudo? Sim. E se a vida mudar? Será que esses artigos aqui vão conseguir resolver esse problema? Aonde não aplica-se a lei, aplicar-se-ão os princípios. Se eu tenho um problema civil, eu tenho o Código Civil. Se eu tenho um problema tributário, eu tenho o Código Tributário. Se eu tenho um problema penal, eu tenho o Código Penal. Se eu tenho um problema de consumo, eu tenho o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E dentro desse Código de Defesa do Consumidor, eu tenho o tratamento do consumidor superendividado. Se um dia eu olhar para a lei e não achar o artigo que resolve aquele problema, você vai falar, mas isso fere o princípio. É por isso que a gente estuda os princípios, entendeu? Por isso que a lei ela continua nova. Então, quando você for redigir uma petição inicial, é bom que além do fundamento jurídico, artigo tal, artigo tal, artigo tal, você traga um princípio, como o princípio da vulnerabilidade, o princípio da questão do superendividamento, da preservação do mínimo existencial. Você vai estar mostrando para o magistrado, você vai estar mostrando para o ex-adverso que você é um advogado diferente, que você é uma pessoa que conhece a lei, conhece e entende a relação social e você consegue entender o respirar daquela norma, a essência daquela norma. Por que aquela norma surgiu? Por que ela foi criada? Por que ela está ali para fazer com que a lei, que essa norma ela consiga sobreviver? Eu tenho o sistema principiológico. Legal? Então eu vou estar estudando todos os princípios com você, porque aí você já sabe o que colocar lá na tua petição. Depois, onde é que mudou? Está lá no quadro, é só você olhar. Artigo 5º. Então, os princípios vão estar no artigo 4º, eu vou bater eles com vocês. Depois eu vou no artigo 5º e vou falar da política nacional das relações de consumo, porque defender os interesses dos consumidores, a gente está defendendo toda a sociedade de uma forma geral. Deu em Chico, deu em Francisco. Filho, se um banco coloca um contrato que parece ser bom e que a pessoa se superendivida, todos os correntistas daquele banco não estão em risco. Não é só você. Então, a gente tem que ter uma política, não é só para o teu umbigo, é para todo mundo. Porque se resolver um problema meu, pode resolver um problema teu. Legal. Então, o artigo 5º também mudou, porque surgiu um novo inciso ali falando de direito do consumidor superendividado. Então, o que mudou? O artigo 4º trouxe novos princípios. O artigo 5º trouxe uma política nacional. Surgiram dentro da política nacional o tratamento do consumidor superendividado. E o artigo, dá uma olhada, 6º, que fala dos direitos básicos dos consumidores. Você já viu quando a Constituição Federal, lá no artigo 5º, todo cidadão brasileiro, não tem aquilo? Pois é, em direito do consumidor acontece a mesma coisa. São direitos básicos dos consumidores e chegou a hora de você fazer um checklist no teu código para saber se ele está atualizado ou se ele está desatualizado.
Pegue aí tua lei de consumo, né, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, se está no Vadmecum, Lei 8.078 de 90. Abre lá e aí você vai dar uma olhada. Abriu o teu Vadmecum, abriu o teu Código de Defesa do Consumidor, o que você vai fazer? Vai no artigo 6º do CDC, 6º, e conte quantos incisos tem no artigo 6º. Dá uma contada lá. E aí, se você tiver 10 incisos, pega teu código e joga no lixo. Agora, não pensa 2 vezes. Aí você fala, por quê? Porque o código antigo tinha 10 incisos. A Lei 14.181 acrescentou mais 3. Então, você, na verdade, o teu código tem que ter 13 incisos. Se teu código tiver 13 incisos, beleza, ele está atualizado e a gente pode estar estudando, beleza? Tá bom? Então, vamos lá. Quando você olhar o artigo 6º, o que vai estar no caput, na cabeça do artigo, né? Caput na cabeça. São direitos básicos dos consumidores. Então, o que você faz? Inciso 1º, proteção à vida, saúde e segurança. Você bateu com o seu carro, o airbag não abriu, vida, saúde e segurança. Você tem um plano de saúde, o plano de saúde não está cobrindo um tratamento, vida, saúde e segurança. Renato, eu comprei uma panela de pressão, explodiu, vida, saúde e segurança. Renato, eu torço pro Vasco. Aí, fodeu. Aí é vida, saúde e segurança. Aí, tá bom, inciso 1º, tá tudo lá. Poxa, Renato, entendi. Então, todos os problemas que colocam em risco a minha vida, inclusive torcer pro Vasco, está no inciso 1º. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Só que aí você vai ver educação, informação, proteção contra danos, um monte de coisa. Quando chegar no inciso 11, vai aparecer ali tratamento, prevenção do superendividamento. Aí você fala, caraca, então tem que ter uma política preventiva para não deixar a pessoa dever? E aí, quando você começar a se relacionar pensando na tua relação com o seu banco, me diz uma coisa, olha aqui, olha aqui para mim, me diz aqui, o banco ele está preocupado se você vai ter dinheiro para pagar aquele contrato? Aí você fala, o meu tá, beleza. Então o banco, o que ele faz? Ele tem acesso às suas finanças. Todos os meses ele sabe, o advogado aqui, janeiro está quebradinho, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Todo mundo foi para Natal, Ano Novo, janeiro ninguém vai para o escritório de advocacia. Fevereiro, pior ainda, veio o carnaval. Março, aí o cara está devendo de janeiro, fevereiro e dezembro, que veio ali. Aí vem abril, aí começa a ficar bom. A advocacia começa lá abril, maio, porque aí o pessoal, quem precisa cobrar, precisa achar o advogado. Quem está devendo, precisa procurar o advogado. Então, abril, o negócio começa a ficar legal. Aí o banco está de olho. Ih, rapaz, o Renato está com dinheiro em abril, o Renato está com dinheiro em maio, o Renato está com dinheiro em junho, aí julho já vem férias, cai um pouquinho, aí depois sobe de novo, aí desce, aí dezembro vai melhorando. Os melhores meses são para ali, novembro, dezembro, abril, maio, junho, é a sazonalidade da advocacia, né? Aí o que o banco faz contigo? Janeiro ele está no sal, Tá. Aí aparece assim, você vai no banco pegar um dinheiro, alguma coisa, aí aparece assim, você tem 30 mil disponíveis na conta. Uma semana antes do carnaval, você vai ver teu aplicativo, aí aparece crédito pré-aprovado, 25 mil reais. Porra, tu tá precisando do dinheiro. Na hora que você tá precisando, quando você clica, o índice de juros é alto. Quando você não está precisando do dinheiro, o índice de juros é baixo. Então o que você acaba fazendo? Você pega naquele período sazonal que você não tem e acaba se comprometendo. Quando chegar no teu mês, você continua pagando a parcela. Quando você tiver a primeira queda, você não vai conseguir honrar. Então o banco fica de olho nisso e aos poucos a tua dívida que era de 1.000 vira 2.000, de 2.000 vira 3.000, vira 4.000, 5.000, 6.000 e aos poucos você está super endividado. Dificilmente o funcionário do banco vai virar para você e vai falar assim, cuidado, não pega aqui não, porque a tua margem consignada, você não pode passar de 30%, aqui você está chegando a 35%. Faz isso não, que isso vai fazer mal para você. Você já viu algum funcionário de banco fazer isso? Se bobear, o cara do banco ainda fala para você assim, não, bota aí que tu ganha 50 mil para poder liberar um crédito maior. Não é desse jeito que acontece? Então tá, aí você fez. No dia que você tem um problema, o que você pode dizer? Olha, o banco tinha uma obrigação de me prevenir quanto ao superendividamento. Na verdade, ele fomentou. Ele fez com que eu chegasse até ali. Então, feriu o artigo 6º, inciso 11, o direito básico do consumidor. Então, nós temos os princípios, temos a Política Nacional das Relações de Consumo, temos os direitos básicos dos consumidores no artigo 6º e nós temos mais 3 lugares aí. Nós temos o artigo 51, olha no quadro 51, que é o tratamento de cláusulas abusivas. Renato, como é que eu posso ter uma cláusula abusiva que me leva ao superendividamento? Simples assim. Imagina que você tenha uma cláusula. Olha que coisa louca.
Quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala de responsabilidade porque tu agiu ou porque você se omitiu. Como assim? Agiu ou se omitiu? Avancei o sinal avancei o sinal e bati com o carro. Porra, eu agi. Eu agi e causei um dano. Renato, eu não fiz a manutenção do meu freio na hora que eu fui frear. O carro não parou. Eu me omiti e eu causei o dano do mesmo jeito. O dano ele surge por uma ação ou por uma omissão. Nesse caso do superendividamento, duas coisas podem acontecer. Eu criei uma trama para você se superendividar. Eu agi. Eu não fiz nada e deixei quietinho. Falei, você vai se ferrar ali na frente. O que eu fiz? Eu me omiti. E você responde pela ação e pela omissão. Eu vou moer essa lei de um jeito que você vai sair, pelo menos, pronto para arrumar um problema. Não tem nem dúvida com isso. Tá bom, Renata, então eu tenho princípios, política nacional, direitos básicos e cláusulas abusivas. Dentro das cláusulas abusivas, uma forma de omissão é eu não te dizer o juro, porque o contrato ele diz assim, vai pagar 1% ao mês, 12% ao ano, não sei o quê. Só que ele não diz o que vai ser cobrado se você não pagar. E aí tem lá 14,99% de juros. Como é que você vai lidar com isso? Diz para mim. Ih, Renato, eu vou ter dificuldade. Pois é. Então, a cláusula contratual, ela pode causar um dano por ação, quando eu tenho a cláusula dizendo o problema, ou por omissão, que é quando a cláusula não diz nada e você vai para o superendividamento, porque no dia que você paga, você não foi alertado de todos os riscos. Então, vou estar mostrando aqui também. Legal, Renato, mas o quê? O contrato geralmente é de adesão. E aqui estão as duas últimas mudanças. O artigo 54 e o artigo 104. E essas são as mais importantes e que a gente vai se dedicar. O que esses artigos eles vão estar trabalhando? Eles vão estar trabalhando com o direito material, com o conceito de quem é o consumidor superendividado, todas as novidades, o que pode estar na publicidade, como é que um contrato tem que ser feito, o que é um contrato conexo, quando você tem várias empresas unidas. Então, todo o direito material do superendividamento vai estar por aqui. Ponto. No artigo 104, surgiu um novo processo civil. Um novo processo que vai cuidar especificamente do consumidor endividado. Renato, como é que é isso? Você distribui a demanda. Olha como é que é diferente, né? Vamos lá. Juizado especial. Como é que é o rito do juizado especial? Eu distribuo a inicial, a outra parte é citada, apresenta a contestação, marca uma audiência. Nessa audiência de conciliação, ou vai ter essa audiência de conciliação, ou às vezes convola em instrução em julgamento, ou marca uma nova data para instrução em julgamento. Dali sai sentença. Esse é o rito do juizado especial. Leva lá, e aí tem recurso nominado, não sei o que, leva 2, 3 anos do teu processo. Tá bom. Pode ser numa vara civil, um rito ordinário, alguma coisa assim, que já é um pouquinho diferente. Você apresenta a tua inicial, o pessoal apresenta a contestação. Aí, se tiver preliminar, vem a réplica, marca uma audiência de conciliação, depois a produção de provas, audiência de instrução e julgamento, sentença e recursos. Já no direito processual das dívidas de consumo, não é nada desse jeito. Sabe como acontece? Vem uma primeira audiência, audiência preliminar, havendo acordo, extinguiu, acabou o processo ali mesmo. Não havendo, em 15 dias, as pessoas apresentam, os réus apresentam a contestação. Esse processo vai para um administrador judicial que apresenta o plano compulsório de negociação da tua dívida. Então, se você deve 30 mil reais, apresentou as tuas contas mensais, eles pegam e parcelam essa dívida em 60 meses, com a primeira para 180 dias. Diz para mim, meu irmão, que não vai ter gente te procurando, acotovelando, dando porrada para tu poder advogar. Aí você fala assim, mas Renato, eu não sei me prospectar. Ah, não? Tá bom. Festa das crianças do colégio, igreja, cafezinho, não sei o quê. Na hora que tu conversar com mais de 2 pessoas, você vira e fala assim, só experimenta, faz assim, ó, tá ali comendo salgadinho, quer um brigadeiro, quer assim, né? Fulano, aquela mesa que você senta que não conhece ninguém, já viu? Casamento, tá todo mundo ali, você fala assim, cara, vocês viram aquela lei que surgiu? Que lei? Aquela que parcela a dívida em 60 meses, tira o juro com a primeira para 180 dias. Fica quieto, dá o silêncio, pausa dramática. Rapidinho, quem está quebrado se eriça. O quebrado faz assim. Aí você mostra desapego, sabe? Aí olha para o lado e tal. Daqui a pouco, como é que é esse negócio dessa lei aí?
Aí você fala, esse aí tá quebrado. Aí fala, pô, legal. E é fácil, porque se 80% dos brasileiros estão com dívida, 80% da mesa tá querendo fazer. Aí você fala, cara, vai tomar um café lá no escritório. Depois a gente conversa com isso. Sou especialista nesse negócio aí. Porra, cara. Aí tu pegou o primeiro cliente, esse conta para outro, que conta para outro, que conta para outro, que passa. Cara, daqui a pouco um apresenta, e hoje eu tenho um número de processos de superendividamento gigantesco. E quando a gente traz isso também para a pessoa jurídica, que as dívidas são de 100 mil, 200 mil, 500 mil, e você recebe um percentual em cima daquilo que você reduz. Então vamos dizer que você cobre lá 15% do que você reduziu do benefício econômico. Então vamos lá, eu fiz um contrato no outro dia que o cara devia R$1 milhão. Ele pagou 80 mil reais, em 80 de mil. Aí você fala assim, quanto que ele teve de benefício econômico? Eu sei que para o pessoal do direito esse negócio de matemática é complicado, mas acompanha o raciocínio aqui. 1 milhão menos 80 mil são 920 mil. 15% disso. Aí o cara perguntou para mim assim, Renato, ótimo, eu estava devendo para a Renner. Sei lá, para o cartão, agora estou devendo para você. É isso mesmo. Quanto? Sei lá, 100 e tantos mil. Como é que eu pago? Primeiro raciocínio. O cara devia 1 milhão. Vai pagar 80 para a empresa, vai te pagar uns 100 e tantos mil para resolver. Ele com 200 mil resolveu a vida dele, com 20% do valor da dívida que estava deixando ele no sal. Sabe o que eu viro para ele? Vamos dizer que tem que pagar 150 mil. Quanto você vai me pagar? 150 de mil. Como é que é? Vai me pagar, hein? Quer 360 de 500? Eu aprendi que advogar no superendividamento, o ideal é que você feche um acordo, o que você diminuiu da dívida dele, você receba um percentual e você tenha de forma fixa um determinado valor. Se você estiver cobrando R$1.000 por mês em 10 processos, tu ganha 10 mil por mês. Se tiver 20 processos, você ganha 20 mil reais por mês. Se você tiver... Aí o céu é o limite, vai depender daquilo. Mas eu já provei que o número de pessoas que pode acabar trabalhando contigo é um número muito grande. Só basta você dizer sim. Pô, Renato, quero começar a pegar essa norma agora, porque eu já vou até trocar de carro. Aí, por isso tu tá super endividado, tá entendendo? Espera aí, que no próximo bloco eu vou te ensinar como é que você mete essa mão na massa.